Olá, irmãos. Eu sou Fabíola, supervisora da rede de mulheres do GD Amor Perfeito, e estou aqui hoje para acompanhar com vocês a leitura do livro de Joel e o primeiro capítulo do livro de Amós. Vamos acompanhar então? Joel capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto, o comeu a locusta, e o que ficou da locusta, o comeu o pulgão. Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebem vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem números, e os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu-a toda, e a lançou por terra. Os seus sarmentos se embrequeceram. Lamenta como a virgem que está cingida de pano de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de manjar e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, os servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra está triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores se envergonharam, os vinhateiros gemem sobre o trigo e sobre a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram. E a alegria se secou entre os filhos dos homens. Cingíveis e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai, vestidos de pano de saco, durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa do vosso Deus. Santificai em jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciões e todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a assolação de Todo-Poderoso. Porventura, o mantimento não está cortado diante de vossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do Senhor Deus? A semente apodreceu debaixo dos seus torões. Os celeiros foram assolados, os armazéns derribados, porque secou o trigo. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas são destruídos. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo bramam a ti, porque os rios se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Capítulo 2. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristezas, dia de nuvens e dia de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual deste tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá anos adiante da geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa. A terra diante dele é como um jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhes escapará. O seu parecer é como o parecer dos cavalos, e correrão como cavalos, como cavaleiros. Como o estrondo de carros sobre os cumes de montes, irão eles saltando como o ruído da chama do fogo que consome a pragana.
Como um povo poderoso, ordenado para o combate. Diante dele temerão os povos. Todos os rostos são como a desnudura da panela. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão aos muros, e irá cada um nos seus caminhos, e não se desviarão da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, irá cada um pelo seu careiro. Sobre a mesma espada se arremessarão, e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, pelas janelas entrarão como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor levanta sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem poderá sofrer? Ainda assim, agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque é Ele misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará a se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de manjar, libertação para o Senhor vosso Deus? Tocai a buzina em Sião, santificai em jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva de seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, e deles sereis fartos, e vós não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E aquele que é do norte farei partir para longe de vós, e lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. A sua frente para o mar oriental, a sua retaguarda para o mar ocidental. E subirá o seu mau cheiro, e subirá a sua podridão, porque fez grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto. A vide e a figueira darão a sua força, e vós, filhos de Sião, regozijem-se e alegrem no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva, a temporã e a serodia no primeiro mês. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de óleo. E restituí-vos-ei anos que foram consumidos pelo gafanhoto, e a locusta e o pulgão e a oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. E comereis fartamente, e ficareis satisfeito. E louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. E vós sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e ninguém mais, e o meu povo não será envergonhado para sempre. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e também
sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios do céu e na terra, sangue, fogo e as colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo, porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento. E assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Capítulo 3. Porquanto eis que, naqueles dias e naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, consagrarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá. E ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem eles espalharam entre as nações, repartindo a minha terra, e lançaram a sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem, e também todos que tendes, e também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, todos os termos da Fenícia. É tal o pago que vos me dais. Porque se me pagais assim, bem depressa farei cair a vossa praga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis formosas, metesses em vossos templos e vendesses os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartarem longe dos seus termos. Eis que eu os moverei do lugar para onde os vendestes, e farei cair a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E vendei vossos filhos e vossas filhas pela mão dos filhos de Judá, que os venderão aos de Seba e uma nação remota, porque o Senhor o disse. Isso, entre as nações, santificai uma guerra, suscitai os valentes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra, forjai espadas e as vossas enxadas, e lanças as vossas foices, diga ao fraco, eu sou forte. Ajudai-vos e vinde com todos os vossos povos em redor, e congregai-vos, ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações ao redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o largar está cheio. Os vasos dos largares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu esplendor. E o Senhor bramará de Sião, e dará a sua voz a Jerusalém. E aos céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mostos, e os osteiros manará leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá fontes da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma grande assolação, e Edom se fará um deserto de solidão por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, Jerusalém de geração em geração. E purificai o sangue dos que ainda não tinham purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Agora vamos ler Amós capítulo 1. As palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. O Senhor
bramará de Sião e de Jerusalém, dará a sua voz. Nas habitações dos pastores haverá pranto, e secar-se o cume do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá palácios de Ben-Hadad. E quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador de Biquiate-Ave. E ao que tem o centro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro a Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todos os cativos para os entregarem a Edom. Por isso porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios, e exterminarei o morador de Asdod, e o que tem centro, e o que tem o cetro de Asquelon, e tomarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Tiro e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom, e não se lembraram da aliança dos irmãos. Por isso porei fogo ao muro de Tirom, e ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia e a sua ira despedaçada eternamente, e retém a sua indignação para sempre. Por isso porei o fogo a Temã, e ele consumirá palácios de Borza. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam as grávidas de Gileade, para dilatarem os seus termos. Por isso porei fogo ao muro de Rabá, e ele consumirá os seus palácios, com alarido no dia da tormenta. E o seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Amém. Vamos fazer nossa oração, então, para agradecer pela palavra, pelo Senhor nos dar acesso a ela. Convido todos vocês que estão em casa, no trabalho, para orar nesse momento. Amado Jesus, amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, nos dado acesso. Jesus, é um privilégio para nós termos acesso à Tua palavra, Deus, que é a luz para o nosso caminho, que é a nossa guia. Obrigado, Jesus, por nos escolher, por nos amar, nos presentear, Jesus, com a Tua presença em nossa vida. Senhor, que o Senhor tenha liberdade, Jesus, através de nós, que nós sejamos instrumentos agradáveis ao Teu coração, Senhor. Edifica, Deus, a nossa casa, edifica a nossa vida, Pai, mediante a Tua palavra. Que cada vez que a gente for ler, que a gente for estudar a Tua palavra, que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dê sabedoria, discernimento, que o Senhor nos dê entendimento, que a capacidade, o Senhor, direcione em nós. Te peço, Jesus Cristo, acompanha cada um que está assistindo nesse momento e que o Senhor nos dê entendimento sobre a Tua palavra. Senhor, o Senhor tem liberdade entre meio de nós. Amado Espírito Santo, comunica sempre ao nosso coração. Esse é meu pedido e a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.